E como promete, para falar sobre essa final, por que não final, né? Em 5 jogos, mas uma grande decisão a partir das 4 horas da tarde, todos os jogos. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, vai passar aqui no rodapé, no cantinho aqui, aqui, nesse cantinho aqui, os jogos. E aí você vai anotando, né? Tentando entender aí como é que vai ser o procedimento disso aí. Ao meu lado, Júlio Silva, João Pedro Melo, boa tarde. Opa, muito feliz em vê-los novamente por aqui. Boa tarde. Fique à vontade aí. Pois é, chegamos para um momento decisivo do Campeonato Paraibano que teve um nível técnico baixo, né? A gente ficou até preocupado com o que os times estavam mostrando em campo. Alguns dos grandes favoritos, como o João Thiago falou aí, já estão correndo o risco de ficar de fora. Um deles, pelo menos, fica, eu acho que 2. A gente pode especificar isso daqui a pouco, mas eu acho que 2 ficam de fora. E aí, agora sim, toda a rodada junta, todo mundo com o mesmo número de jogos. Agora chegou o momento decisivo. Chegou um final de semana importante, né, para o nosso futebol. É isso, né, Júlio? Pois é, rapaz. Boa tarde, né? Boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Vai ser, daqui para domingo vai ser um negócio, né? Porque todo mundo já está fazendo seus cálculos aí para saber quanto que precisa para classificar e tudo. E a situação está complicada para alguns times, né? É o que a gente vai discutir aqui agora. Vamos começar primeiro para o pessoal de casa entender. Aí vamos tentar aí mastigar um pouco mais o que o João trouxe na matéria. Queria que o pessoal colocasse aqui a classificação, só para a gente mostrar o porquê que um dos grandes, e aí quando a gente fala grande, os gigantes, 13, Botafogo, Campinense, um dos grandes está fora. Imagina o seguinte, Souza, 17 pontos, está garantido. Esquece o Souza, é o 1. O CSP precisa de um... Além de vencer o Souza, precisa torcer que todo mundo acima dele não vença. No caso, 13, Botafogo, Campinense, e ele vencer, tirar um saldo de gol e aí ainda tentar, nesse último momento, a classificação. Precisava vencer aí com uns 3 gols de diferença o mandante, torcer 13, porque o 13 no mínimo perde, pelo menos perde um gol ali, e etc. Aí você vê o Campinense, 11 pontos, 6º colocado. Para o Campinense passar, ele tem que vencer o seu jogo. O Campinense encara o Alto Sport aqui no Almidão, torcer para Botafogo e 13 não vencerem. Esse seria o cálculo mais simples para o Campinense, certo? Não venceu, o Campinense entrou. Se o 13 ou o Botafogo vencem, já vai a 15 pontos, o Campinense só chega a 14, aí, meu amigo, não importa. O Campinense pode vencer até Maria Pantanhe, como o povo diz lá no sertão, porque ele não passa. Por quê? Porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, que é esse segundo dado aí, ó. Então, o Campinense só vai a 3 vitórias. O São Paulo Cristal já tem 4, né? Já matou aí. O Campinense já morre aí. Então, a situação do Campinense é delicada porque o 13 encara em casa a Queimadense que está ali, ó. Já foi, tá já morosa, caiu, morreu. A gente torce que não existe aquela coisa de compadre, confrade, aquela amizade. Mala branca, como é que fala? Isso é futebol, né? Os jogadores também vão aproveitar esse momento como uma vitrine, né? Para o restante da temporada. A gente tá em março ainda. Isso. Então eles vão querer dar o gás dentro de campo para mostrar que eles podem ir para outro clube no segundo semestre. Agora, do Botafogo para cima, quem vencer tá dentro. Não tem não tem discussão. Botafogo venceu. Ele passa o Nacional de Patos, e aí o Nacional fica numa questão que é o seguinte: o Nacional, mesmo em segundo lugar, também tem uma situação delicada, porque se ele perde do Botafogo, São Paulo Cristal, que encara o Serra Branca, que também não depende... Basta um pontinho aí. Não tá precisando de nada na vida. Basta só São Paulo Cristal empatar e o 13 vencer também, o Nacional que cai fora, que fica fora desse bloco. Ou seja, do 5º para cima, quem vencer está dentro, com exceção do Souza, que já está lá. Do 5º para baixo, aí precisa fazer cálculos. Claro que o Botafogo também passa no empate. Aí tem que torcer por 13 não vencer, o Campinense não vencer, o CSP não marcar X gols. Tem uma outra... não, o CSP só chega a 12. Você tiraria o CSP. Mas, enfim, é muito cálculo, é muita coisa. E que bom que chegou numa situação dessas, pelo menos aí com 6 times nessa briga por 3 vagas, né? Pois é, chega num momento muito emocionante, né? O Campeonato Paraibano para a sua última rodada. Eu resumo um pouquinho as contas pensando o seguinte: é futebol, claro, mas o 13 vai ganhar da Queimadense. A Queimadense está rebaixada e o 13 está jogando em casa. O torcedor sabe que é um jogo bacana para ir acompanhar no domingo à tarde, então vai para o Amigão, vai empurrar o 13 em busca da classificação. Que a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu e o Júlio, a depender da vitória ainda pode ficar ali na segunda colocação e decidir em casa. Ainda tem o confronto em casa. Ainda tem o confronto em casa na semifinal, então isso é importante. Eu acho que não deve ter acontecido outro resultado a não ser a vitória do 13. Dito isso,
o Campinense está fora. Por isso que eu acho que 2 ficam de fora, porque o Campinense eu acho que está 99% fora. E o outro que, como eu disse aqui nas minhas últimas participações aqui com você no Correio Esporte, que eu acho que fica de fora é o Botafogo, porque eu acho que não ganha do Nacional. Apesar da chegada do Djavan, apesar da chegada do Gustavo pro gol, eu acho que ainda pode acontecer um empate lá, o Botafogo que gosta de empatar no Campeonato Paraibano, né? Mas eu não vejo hoje o Botafogo indo pro José Cavalcante, enfrentando um José Cavalcante lotado, com a torcida empurrando. Vai que o CSP apronta para cima do Souza, o Souza fica com 17 pontos, o Nacional também chega aos 17, não sei ali como é que estão as contas, a gente nem fez essas contas, e o Nacional termina em primeiro lugar. É algo que, quem sabe, o Nacional tem que contar com isso, ainda está com o campeonato em aberto ali, então a torcida vai empurrar, eu não vejo o Botafogo chegando lá em empate e vencendo. Então, por isso, eu acho que Botafogo e Campinense ficam de fora. E aí, é um vexame. Para a torcida do Botafogo e do Campinense, você é um homem de pouca fé. Rapaz, eu também acredito que o Botafogo não passa, não. Vai ser um jogo bem complicado lá com o Nacional. O Nacional é um time que está saindo bem jogando em casa, né? Se eu não me engano, só perdeu do Souza. Em todo o campeonato, jogando em casa. E tá bem ali também, na segunda colocação. Tem demonstrado um bom futebol, então o Botafogo realmente vai ter que se superar, fazer praticamente um milagre que não fez, né, durante todo esse campeonato e vencer o Nacional lá em Patos. Eu tenho informações de que Amigão, torcida do 13, está polvorosa, vai fazer um grande público, uma grande festa. Com certeza. Zé Cavalcante abriram mais 2 portões para dar conta do povo, da massa que vai lotar. O Zé Cavalcante tem uma média aí o pessoal não fala muito, mas a torcida nacional tem colocado mais de 5 mil torcedores. 5 mil torcedores, né? Para uma cidade. Eu nem vou tentar aqui adivinhar, chutar qual o número, a população de Patos para não falhar. Mas é uma cidade com mais de 110, 120 mil. Sim. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. 5 mil para o estádio meu amigo, caldeirão total. Sim. Bom. E o outro caldeirão está se formando lá em Cruz do Espírito Santo. Porque o São Paulo Cristal pode voltar aí à semifinal da competição. É o que eu fiz. Eu peguei Júlio e João e propus aí um desafio. Tem uma telinha aí pra gente mostrar quem passa de fase. Na segunda-feira a gente vê quem acerta e quem não. Né? Pedi pro pessoal colocar aí. Eu chuto, claro que os 3 chutam o Souza, porque o Souza tá lá dentro, né? A maioria aqui, chuta São Paulo Cristal, que vence, 13 vence, Botafogo vence. Mesmo que Campinense vença, deu certo. Então eu acredito ainda na vitória do Botafogo, que seria na semifinal Souza, Botafogo, São Paulo Cristal e 13, com São Paulo Cristal e Souza jogando o segundo jogo nos seus domínios. João e Júlio chutam a mesma coisa. Souza, Nacional de Patos, 13 São Paulo. Quer dizer, os 4 primeiros vencem. Eu coloquei nessa ordem, na verdade, porque nas minhas contas, Nacional e São Paulo empatam. Nacional e São Paulo empatam. Isso. Tá. E o 13 vence, aí pelo desempate ali, né? Os critérios de desempate, fica Souza com 20 ou 17, aí não importa, porque o Souza já está em primeiro. E os outros 3 com 15 aí, mas essa decisão de posição nos critérios de desempate. E aí, Nacional e 13, Souza e São Paulo Cristal, quem sabe uma final aí, Souza e Nacional, uma final sertaneja, né, no Campeonato Paraibano. E talvez o Nacional, mesmo ganhando, talvez ele ainda fique na segunda posição, né? Dependendo do resultado do jogo do Souza. Se o Souza ganhar também, ele ainda vai se manter na frente. O pessoal da produção acabou de falar aqui, ó, 103 mil habitantes na cidade de Patos. Bacana. Então, para mim também, eu acredito também que o São Paulo Cristal, apesar de estar muito mais bem colocado, ele não consegue vencer lá em casa. Não consegue vencer jogando em casa para encerrar essa fase. Só falta no final, no frigir dos ovos aí, tem um CSP aí. Não, é impossível o CSP, tá? Impossível não é, Impossível não é, porque tem chance matemática, mas é muito difícil, É muito difícil, muito difícil. Complicado. Tem que golear, tem que torcer para todo mundo perder, enfim. Vai ser Não é difícil a gente ver uma rodada cheia de empates, né? Se a gente for buscar as últimas rodadas, na verdade, todas as rodadas do campeonato, tem no mínimo 2 empates. Pelo menos 1, 2 tem ali em toda a rodada. Então, não seria impossível, mas é difícil de imaginar esse cenário com o CSP. Agora, se entra o CSP na semifinal, que campanha do Tigre. Que reviravolta, viu? Seria louco. Que história. É isso. Os últimos detalhes, os últimos momentos. Vale lembrar o torcedor de casa. O Botafogo apresentou ontem o volante de Djavan, né? Volante camisa 8, já está com o nome já no bid. Deve viajar, com certeza vai viajar junto com o restante do elenco. O Gustavo, o goleiro, também. O Botafogo também apresentou o atacante, o Edson. É o Edson, é assim que se fala? O Edson. Veio lá do Vila Nova. Esse está esperando ainda, então tem até às 5 horas da tarde de hoje para que o nome caia no bid e que ele possa também. Deve embarcar para Patos, né? Porque pode ser o último jogo do Botafogo do Campeonato Estadual e o último jogo do Botafogo aí para uma nova férias, né? Porque aí só volta a jogar agora
em maio, né? Para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Campinense já chegou de viagem, todo mundo lá treinando e focado aí nesse jogo contra o Alto Sport. A Raposa vem aqui para João Pessoa no sábado, jogar aqui. 13, é o que eu falei, o time está mais empolgado, é um time que vai contar aí com o retorno do Yamada, né, o meio atacante, que é um dos grandes nomes do campeonato, não só do 13, mas também do Campeonato Brasileiro, é a grande força. Nacional de Patos, tudo prontinho, tudo montadinho. A equipe do Flávio Araújo ali chega numa condição muito favorável, claro que pega o forte clube que é o Botafogo, mas joga em casa, tem todo o domínio, tem todo o apoio da torcida, etc. E já o Souza, o Aldeano tá no Twitter lá, dizendo lá, ó, eu acho que vai dar final Souza e Nacional. Uma final aqui sertaneja. O Aldeano, como sempre, soltando suas farpas, tá bem, né? Pode falar o que quiser, porque, enfim. Tá folgado na liderança, né? Conseguiu. Então, na segunda-feira, a gente traz aqui de volta esse placazinho que nós mostramos, para ver quem acertou e falar aí do segmento aí do campeonato. Vale lembrar que ainda tem jogo da Copa Nordeste, o Campinense ainda faz a última partida na próxima quarta-feira, então as semifinais devem começar apenas no outro final de semana, mais conhecido aí como 17, 18, ou não, 20, 21, eu acho. É isso. Mas aí, enfim, a gente vai passando aqui para vocês, não tem problema. Meus amigos, muito obrigado. Valeu. Todo mundo ligado no Raiguinho, né? Trazendo tudo aí, lá na 98 FM em Campina Grande, ouvindo tudo direitinho, para a gente poder debater legal, repercutir repercutir. Com certeza de fortes emoções.